Deus seja louvado. Amém. Vamos continuar com os ensinamentos da Santa Palavra de Deus, esperando que Ele nos abençoe em todo o decorrer desse vídeo e que todos aqueles que o assistirem sejam ricamente abençoados com as suas bênçãos espirituais. Para começarmos o vídeo, vamos ler algumas passagens. A primeira está aqui no segundo livro de Moisés, chamado Êxodo, no capítulo 7, verso 14. O título é "O coração de Faraó mostra-se endurecido". Lemos com a ajuda e a força de Deus. Então disse o Senhor a Moisés: "O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo". Vamos ler outra passagem que fica aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, o verso 6, até onde Deus permitir da gente ler. O título é "A liberdade absoluta da graça de Deus". Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela: o maior servirá o menor. Como está escrito: amei Jacó e aborreci Esaú. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então: por que se queixa ele ainda? Porquanto quem resiste à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou, porque me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios? Glória a Deus. Bem, para quem conhece a palavra de Deus, sabe perfeitamente do que se trata esse assunto. Mas para quem não conhece, eu vou fazer um breve resumo aqui sobre essas partes que eu li. Bem, há muitos anos atrás, o Senhor apareceu para um homem chamado Abrão. Ele era da terra de Ur, dos caldeus. Falou para ele sair para fora, para longe da sua parentela, que Deus ia fazer uma obra na vida dele, né? E Abraão era casado com uma mulher chamada Sarai, e Sarai era uma mulher estéril. E Deus fez uma promessa que ia multiplicar a descendência dele como as estrelas do céu, né? Que todas as nações seriam benditas nele, em Abraão. Deus mudou o nome dos dois, mudou o nome de Abrão para Abraão e o nome de Sarai para Sara. E Sara, na idade de 100 anos, gerou um filho chamado Isaque. Antes, porém, como Sara não era estéril, não dava luz, ela entregou a sua serva para o seu marido Abrão. E nasceu um filho.
e o filho chamou-se Ismael. A mãe de Ismael, junto com Ismael, começou a se ensoberbecer contra Sara. E isso entristeceu muito a Sara. E Sara foi conversar com seu marido Abraão, que falou para ela que a serva dela estava na mão dela. Então, eu vou fazer um breve resumo, não vou continuar discorrendo sobre esse assunto, mas só para ilustrar que Abraão teve esses 2 filhos, mas o filho da promessa foi Isaque e não Ismael. Então, toda a linhagem de Israel começou a ser contada com Abraão e Isaque. Então, tomou-se Isaque, o filho da promessa. Ismael ficou sendo como o filho da carne, né? Como nós lemos aqui. Então, de Isaque nasceu Jacó. Nasceu 2 filhos, Esaú e Jacó. Esaú foi o mais velho, e para quem conhece a lei também sabe que o mais velho tinha direito a bênçãos maiores, o direito à primogenitura. Esaú fez pouco caso do seu direito de primogênito, zombando da sua primogenitura, e vendeu a sua primogenitura para Jacó, num ato de profanação, de zombaria. E o Senhor já tinha escolhido Jacó, porque ele disse que o maior serviria o menor. Amei Jacó e aborreci Esaú. Então, desses 2 filhos de Isaque, Deus tomou Jacó para dar linhagem ao povo de Israel. E logo em seguida Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Daí surgiu o nome de Israel, do estado, do povo de Israel. Então, Israel teve 12 filhos homens e uma moça, chamada Diná. Desses filhos, deu origem às tribos de Israel, que nós vemos hoje. Então, são as tribos de Israel. E aí, Israel peregrinou em várias terras. E uma dessas terras que Israel peregrinou foi a terra do Egito. Israel chegou no Egito de uma forma grandiosa e especial. Um mistério de Deus, que em outros vídeos, se Deus permitir, eu quero falar também sobre essa parte mais detalhadamente. Mas nós entendemos que como se formou o povo de Israel e como eles foram para o Egito. Não detalhadamente, mas resumido. Eles ficaram lá bastante tempo. Os primeiros faraó agradavam muito do povo de Israel, fazia muito bem para eles, assim como o povo de Israel fez muito bem para o povo de Israel e para todo o povo da terra. Mas passou-se muitos anos, veio outros faraó que não conheceu o povo de Israel, nem José, um dos filhos de Israel, que foi governante do Egito. Então, começou-se a maltratar o povo de Israel, oprimir o povo de Israel, escravizar o povo de Israel. E o fardo do povo de Israel estava muito pesado, muito sofrimento. O povo, de um povo glorioso, passou a ser um povo escravizado dentro do Egito. Pelo povo do Egito, por Faraó. Faraó mau, que não conhecia o povo de Deus. E então, o Senhor sentiu a aflição, o clamor do povo, e escolheu um homem chamado Moisés para ir anunciar para Faraó, para que deixasse o povo ir, para libertar o povo de Israel para servir o seu Deus. Só que Faraó mostrava-se endurecido, com o coração endurecido. E Deus começou a fazer maravilhas no Egito, lançar pragas no Egito, E Faraó se sentia pressionado, o coração amolecia, ele falava, não, vou libertar o povo, vou deixar o povo ir. Mas logo em seguida, quando Moisés orava a Deus e a praga cessava, Faraó endurecia o coração de novo e não deixava o povo de Israel ir. Foram 10 pragas. A última foi a morte dos primogênitos de todo o povo do Egito, incluindo o próprio Faraó. Depois dessa praga, o povo de Israel pôde sair do Egito para servir o Senhor, seu Deus. Bem, então, as partes que nós lemos a respeito de Faraó, a parte do endurecimento, também tem a parte que eu li de
Esaú e Jacó, que Deus escolheu Jacó, né? Então, todas essas partes do endurecimento, da escolha, tudo isso foi predestinação, uma escolha, uma eleição, né? Não dependia do querer de alguém, dos humanos, mas unicamente de Deus. Ele escolheu e pronto. A pessoa estava predestinada, né? E não somente esses, mas a Bíblia, a gente vê um monte de relatos escritos, né, sobre a predestinação. A gente vê no Antigo Testamento, né, a predestinação, a eleição. A predestinação é quando você não tem escolha. Está predestinado o que vai acontecer por alguém superior. E quem é esse alguém superior? Deus. Ele diz e acontece da forma como ele disse. Então, e agora nós queremos saber se há o livre-arbítrio. Se nós temos no tempo presente, no Novo Testamento, esse poder de escolha, né? Porque nós vemos que o mundo passado foram tantas as pessoas que morreram, né? Nós vemos quando veio o dilúvio, quantas, nossa, milhares e milhares de pessoas, a gente não sabe a quantidade, que perderam a vida, né? E o povo obstinado, um povo mau, corrupto, que fazia o mal diante de Deus, que não conhecia a lei de Deus, que não conhecia os preceitos de Deus, que não se sujeitava à vontade de Deus, só fazia o mal, só praticava a iniquidade. E aí? Para onde esse povo foram? Né? E também tem uma parte que está dizendo que Deus jurou na sua ira que não entrariam no repouso dele. Aquele povo obstinado, aquele povo murmuradores, né? Então foram muitas gentes que não puderam entrar no repouso de Deus, na terra prometida. E em um outro vídeo, no próximo vídeo, melhor dizendo, eu vou mostrar para vocês onde estavam muitos desses povos, desse povo. E o que aconteceu? Porque eles não tiveram escolha, muito deles, porque nós sabemos que foi o tempo da predestinação. Deus escolhia pessoas que seriam abençoadas, ricamente abençoadas, salvas, e outras não tinham escolha. Como o próprio Faraó, que mostrou-se o coração endurecido, porque Deus quis endurecer o coração de Faraó. Como nós lemos aqui, para nele mostrar o seu poder. Que Deus é poderoso, Deus tem todo o poder. Ele endurece a quem quer e amolece o coração de quem quer. Né? Aqui, nós vemos aqui pelo título, que está dizendo a liberdade absoluta da graça de Deus. Embora essas partes que nós lemos aqui, nós vemos que se trata de passagens do Antigo Testamento, porque está falando de Faraó no Antigo Testamento, está falando de Isaac, está falando de Abraão, de Esaú, está falando do povo do passado. Mas a graça, essa graça, aqui no Novo Testamento nós vivemos na graça. Não é um sentido para a gente pensar? Mas vamos entender se nós temos o livre-arbítrio ou não no Novo Testamento. Vamos ler aqui também uma outra parte, que fica aqui no próprio livro de Romanos, no capítulo 8, no verso 28 ao verso 30, que diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Predestinação. Nós vimos aqui, na linha do que nós estamos falando, o povo predestinado, o povo escolhido, o povo separado por Deus. Deus escolheu e pronto.
Ele amou, colocou o olho na pessoa, falou, é meu, pronto. Aconteça o que acontecer. Como nós vimos, o maior servir ao menor, amei Jacó, aborreci Esaú. Como nós lemos, eles nem fizeram bem ou mal para que o propósito de Deus ficasse firme. Não era pelas obras, mas por aquele que chama. Entendeu? Predestinação. Então, agora vamos ver se há o livre-arbítrio. Aqui na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, 26. Vamos ver aqui. 10, 26. Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 26. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Pecarmos voluntariamente, isso nos mostra liberdade, livre-arbítrio. Porque se eu posso pecar independentemente, se Deus me permite, pecar, não que Ele queira que eu peque, mas Ele me dá o direito. Então, isso é liberdade, é livre-arbítrio. Então, nós começamos a ver que tem livre-arbítrio no Novo Testamento. Vamos ver mais alguma parte aqui, para nós confirmar ainda mais. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. No mesmo capítulo 10, de Hebreus, no versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou seja, há liberdade, porque ele vai viver pela fé. Pela fé. E há a possibilidade dele recuar ou não. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, disse Deus. Deus disse essa passagem. Então, nós vemos claramente que há sim o livre-arbítrio no Novo Testamento. No tempo agora, no tempo da graça. Mesmo que a graça seja revelada por Deus, seja dada por Deus, porque é um privilégio, ninguém por obras, com obra nenhuma, consegue alcançar a graça, mas é um dom gratuito de Deus, ao qual ele obedeceu ao Pai, o Senhor Jesus Cristo, e ofereceu a si mesmo como sacrifício vivo no duro madeiro da cruz, e com o seu precioso sangue comprou para Deus almas de todas as nações e tribos, povos e línguas, e nos deu a graça gratuitamente. É um dom de Deus, um privilégio. Então, vamos ver aqui também, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 11 e 12. E assim todo o sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, o Senhor Jesus Cristo, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui, vamos ler só um pedaço aqui, no mesmo capítulo, no verso 19. Verso 19, vamos ver aqui até onde. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus. Então, quando aqui está dizendo, quando eu li no versículo 26, que aquele que peca voluntariamente não resta mais sacrifícios pelo pecado, é que o Senhor ofereceu um único sacrifício. Nós lemos aqui, antigamente no tempo da lei, o sacerdote sempre oferecia sacrifícios pelo povo. O povo sempre pecava. E aí vinha o sacerdote, eles vinham até o sacerdote. O sacerdote oferecia o sacrifício dos animais para a remissão dos pecados dele.
E aí sempre, era continuamente, todo ano, sempre, para todo o povo. E aí o Senhor Jesus Cristo veio oferecê-lo-se uma única vez. E pôde cancelar o pecado de todos. E ele é sumo sacerdote, ele é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E ele está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E ele pode compadecer-se eternamente de todos aqueles que buscam a ele. Então, vamos ver aqui, também aqui, na epístola do apóstolo João, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, porque nós estamos falando de pecado, né? Primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 1, verso 8, até onde Deus permitir nós ler. A confissão dos pecados e o perdão por Cristo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós vamos ler aqui também o capítulo 2 do mesmo livro, o versículo 1 e 2. Tem 2 versículos aqui. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glória a Deus. Então é o que eu estou falando. Tem o livre-arbítrio. Sim, de fato tem o livre-arbítrio. Porque a gente viu lá que se pecarmos voluntariamente, já não resta sacrifício pelos pecados, porque o Senhor fez um único sacrifício, oferecendo a si mesmo. Mas aqueles que pecam, tem um advogado para com o Pai, o próprio Senhor Jesus Cristo, e ele pode se compadecer eternamente de todos aqueles que buscam a Ele, né? Então, entendemos que há o livre-arbítrio, e que a gente não deve pecar, mas se pecarmos, né, temos um advogado. Para completa certeza da fé, a gente tem que ir até o fim, na santidade e na retidão. Mas sabemos que se houver pecado, tem que se dobrar diante de Deus e buscar a sua misericórdia. Bem, vamos continuar aqui. Nós vamos ler aqui em Apocalipse do apóstolo João, Apocalipse do apóstolo João, no capítulo 22, 17. Porque nós vemos que há a predestinação e também há o livre-arbítrio, né? Mas nós vimos aqui, não posso deixar de dizer, que as passagens que nós lemos lá sobre a liberdade absoluta da graça de Deus, mesmo que estavam falando relatos no Antigo Testamento, mas está aqui no Novo Testamento. E nós vivemos na graça. E nós sabemos que a graça de Deus é revelada por Ele, né? Não por obras que nós fizermos ou deixarmos de fazer. Então, Ele revela em nós a sua graça. Então, compadece-se de quem quer, tem misericórdia de quem quer. Vamos ver, nós precisamos entender de quem Ele tem misericórdia. Vamos ver aqui. Vamos ler aqui em Apocalipse do apóstolo João, capítulo 22, verso 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito, aqui está com letra maiúscula, o Espírito Santo. A esposa, quem é? A igreja. E quem ouve? Quem está ouvindo a palavra de Deus todos. Então, a água da vida, você precisa tomar dessa água da vida. Você precisa entrar na graça. E para quem que é? Para quem quiser. Está dizendo aqui, ó. E quem quiser, tome de graça
da água da vida. A graça é de graça. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem crer no Senhor Jesus Cristo, ainda que esteja morto, viverá. É vida eterna. Então, a palavra de Deus é verdadeira. Então, se você crer, você vai viver. Então, é quem quer. Você está aí, duvidoso. Ah, será que eu sou um predestinado? Será que eu sou um escolhido? Aqui, é quem quiser. Quem quiser. É só obedecer a Deus. Crer em Jesus Cristo, que Ele possa te salvar. E aí, tudo novo se fará. Você alcançará, você será uma nova criatura. Confie em Deus. Vamos ler também mais uma parte aqui. Deixa eu ver aqui. No Santo Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 17, deixa eu ver, se é o 17, não, capítulo 12, capítulo 12, versículo 28 e 29. 28 e 29. Capítulo 12. Capítulo 12. Não é não. Perdão, Irmandade. No capítulo 11 do livro de São Mateus, né? Versículo 28 e 29. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Viu, Irmandade? Todos os que estão cansados e oprimidos, né? Quem não está cansado de tanto pecado nesse mundo, de tanta iniquidade, de tanto sofrimento? A alma sofre, a alma clama, a alma deseja ser livre de todo esse jugo do pecado. Né? Porque mesmo que a gente não cometeu pecados como no princípio lá de Adão e Eva, a consequência veio sobre nós. Né? Mas o Senhor Jesus Cristo está aí para tirar esse jugo. Então é todos que estão cansados. Então, essa liberdade da graça de Deus está estendida para todos que quiserem. Né? Tem o livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio é para você decidir se vai servir a Deus ou não. O livre-arbítrio não é absoluto, né? Porque Deus é soberano. Suponhamos que você queira fazer mal a alguém, pessoa que gosta de fazer mal. Mas Deus tem uma bênção, uma proteção naquela pessoa. Você não vai conseguir, porque Deus não vai permitir. Então, o livre-arbítrio não é absoluto, né? Mas o livre-arbítrio é para você decidir se você quer servir a Deus ou não. Se você quiser servir, você tem que se submeter à vontade dele e aceitar a sua vontade. Bem, Irmandade, para finalizar, vamos ler aqui uma passagem no livro de Romanos, no capítulo 8, do verso 31 ao verso 39. Tem a eleição, a predestinação do povo de Israel, o povo antigo, lá, todo aquele povo do mundo antigo. Tem o livre-arbítrio e, para quem teve predestinação, e para nós que tem a liberdade, o livre-arbítrio para servir a Deus pela fé, porque o justo tem que viver pela fé, desses dois povos, Deus seja louvado. Vamos ler. Cântico de vitória. Deus é por nós. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós?
Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Então, irmandade, é isso aí. Usa o livre-arbítrio para servir a Deus na fé, pela graça de Cristo Jesus. Deus é contigo, você é mais que vencedor. Não desanime, tenha fé sempre em Jesus, porque as suas bênçãos serão derramadas sobre a tua cabeça e tu cantarás a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo. O justo viverá da fé. Glória a Deus. Eu agradeço por essa parte, por essa força, e só o nome de Deus seja hoje eternamente louvado. Amém.